Olá, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para estudar mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos começar uma nova jornada por mais um livro muito especial da Bíblia e eu estou muito animado para começar a estudar com você mais uma vez. Hoje, dessa vez, nós vamos estudar o livro de Filipenses. Filipenses é um livro muito especial para mim e espero que seja para você também. É um dos meus livros preferidos da Bíblia. É a minha carta preferida do apóstolo Paulo e eu quero mostrar para você um pouco das riquezas que tem nesse livro. Eu realmente estou muito feliz e não é à toa, porque o tema desse livro é felicidade, alegria, felicidade. Eu vou usar essas duas palavras como sinônimos, tá? Não se importe muito com a alternância, mas o tema desse estudo vai ser o segredo da felicidade. E já já eu explico o porquê desse segredo, dessa palavra segredo, mas eu tenho certeza que vai ser uma jornada fantástica e a gente vai aprender muito aqui na Palavra de Deus através dessa carta de Paulo à igreja de Filipos, né? Mas antes da gente começar a estudar o texto bíblico e começar a ler o texto bíblico, a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente dessa vez. Mas antes disso eu quero falar algumas coisas sobre a carta de Filipenses, algumas características dela e o porquê que a gente deve estudar e algumas motivações extras para a gente estudar a felicidade na carta de Filipenses, tá bom? Então, a primeira delas é o momento em que Filipenses foi escrito. Filipenses é uma daquelas cartas que se encontram dentro de um grupo de cartas que Paulo escreveu a partir da prisão. É isso mesmo, Paulo estava preso quando ele escreveu Filipenses. Olha só que interessante, a carta da alegria, a carta da felicidade foi escrita de dentro de uma prisão. Não exatamente uma prisão, não é, com grades, mas muito provavelmente uma prisão domiciliar que Paulo estava passando em Roma. Isso também não significa que era uma maravilha, não é? Paulo estava limitado, privado do seu direito de ir e vir, não é? De poder sair na rua, ele estava isolado, trancado dentro de casa, ele não podia sair de lá. E foi nesse contexto que Paulo escreve a carta da alegria. É nesse contexto que Paulo escreve versículos como esse que está aparecendo aqui do capítulo 4, versículo 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. E Paulo vai repetir isso várias vezes em toda a carta, que nós devemos nos alegrar no Senhor. É a partir desse contexto de prisão que Paulo vai falar disso. Então a gente tem que parar para ouvir o que esse homem tem a dizer. A gente tem que parar para ouvir o que ele tem a dizer sobre felicidade, sobre alegria. E não só pelo contexto, mas por quem Paulo era. Paulo foi alguém que passou por diversas adversidades. Paulo não teve uma vida fácil, uma vida tranquila, não é alguém dentro de um palácio falando assim, gente, vocês têm que ser felizes, não é alguém vivendo uma vida maravilhosa, tranquila e sem problemas, dizendo assim, olha, vocês têm que ser felizes. Muito pelo contrário. Paulo, se tem alguém que sofreu nessa vida e que passou por momentos difíceis, provavelmente Paulo estaria perto do topo dessa lista. Olha só para você ter uma ideia de quem era Paulo e quem é o autor dessa carta de Filipenses. Lá em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, ele faz um resumo de tudo aquilo que ele já passou, não é? No ministério dele. Então ele fala que ele trabalhou com dedicação e aqui ele vai enumerando algumas coisas aqui. Eu vou marcar para você aqui. Ele vai falar assim, ó, que ele foi encarcerado com frequência, que ele perdeu as vezes de quantas vezes foi açoitado, em várias ocasiões enfrentou a morte, 5 vezes ele recebeu do líder dos judeus 39 açoites, 3 vezes ele foi golpeado com vara, foi apedrejado, sofreu naufrágio, passou uma noite e um dia no mar, à deriva. Ele realizou jornadas longas, perigos em rios, com assaltantes, perigos dentro do próprio povo, com os gentios, perigos em cidades, em desertos, no mar,
perigos por causa dos homens que se diziam irmãos, mas não eram, né? Perigos, além disso, ele tem trabalhado arduamente, horas a fio, ele passou noites sem dormir, ele passou fome, sentiu sede, muitas vezes ficou em jejum, tremeu de frio por não ter roupa. Além de tudo isso, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quando eu leio um texto desses, eu fico até cansado de ler, de tudo que Paulo passou. Esse é o autor da carta mais feliz da Bíblia. Alguém que passou por todas essas adversidades, mas alguém que na própria carta de Coríntios, no capítulo 4, 17, ele fala que as aflições, tudo que ele passou, são aflições pequenas e momentâneas, e que não podem se comparar, não é? Porque existe diante de nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Paulo é essa pessoa que passou por diversas adversidades, mas considera tudo isso pequeno e momentâneo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. A gente precisa ouvir de novo o que esse homem tem a dizer. O que esse homem tem a dizer, qual o segredo dele passar por tudo isso e continuar sendo feliz, continuar regozijando no Senhor, continuar uma pessoa alegre. E ele fala um pouquinho, né? Vou só dar uma palhinha aqui do que ele fala em Filipenses, mas em Filipenses ele fala isso, que no capítulo 4, 11 e 12, eu aprendi, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo. Olha só. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco, ou seja, independente das circunstâncias. Paulo tinha aprendido um segredo. E é esse segredo que a gente vai buscar em Filipenses, o segredo dessa felicidade de Paulo, que não depende das circunstâncias. É isso que Paulo vai argumentar na carta de Filipenses, é isso que ele vai mostrar para a gente na carta de Filipenses. E é por isso que a gente tem que ler a carta de Filipenses, mas não só porque Filipenses é uma argumentação sobre a alegria, sobre a felicidade, mas porque Filipenses é uma carta escrita do coração de Paulo. Paulo escreve a carta de Filipenses com todo carinho, escrevendo para pessoas que ele ama. Paulo tinha uma história com a igreja de Filipe, desde quando aquela igreja foi plantada, quando ele chegou junto com Silas, e ali eles sofreram perseguições também, que eles foram presos, e aquela história que eles cantam na prisão e tem um terremoto e eles são libertos, eles dizem para o carcereiro, né, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ali a igreja de Filipe é plantada, e a igreja cresce, e Paulo tem um carinho por essa igreja, e essa igreja tem um carinho por Paulo, e aqui a igreja, ela mandou uma oferta para ajudar Paulo. Então Paulo escreve essa carta também como uma forma de agradecimento por essa oferta. Mas Paulo não simplesmente manda um bilhete falando assim, obrigado pessoal. Não é isso. Paulo vai muito além. Paulo manda um banquete para a igreja de Filipe, um banquete com o qual a gente pode se deliciar também, um banquete que sai de dentro do coração de Paulo, porque quando a gente ama alguém, a gente quer que essa pessoa seja feliz. Paulo ama a igreja de Filipe e ele quer que eles sejam felizes. E é isso o que a gente vai ver nessa carta. E esse é o meu desejo para você, que você seja feliz, porque esse é o desejo de Deus para você, e porque nós devemos buscar em Deus essa alegria. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, eu quero falar assim, por quê?
Por que estudar sobre alegria, sobre felicidade? Por que ser feliz? Antes de entrar no texto, não é? Mas por que ser feliz? Você já parou para pensar nisso? Talvez não, porque a gente não precisa pensar muito nisso, não é? Na verdade, a primeira resposta do porquê ser feliz é a mais óbvia possível. Para ser feliz. A felicidade é um objetivo em si. Você não quer ser feliz para algo, você quer ser feliz porque a felicidade é o alvo. A felicidade é o objetivo. Todas as pessoas querem ser felizes. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado em querer ser feliz, em desejar a felicidade, desejar a alegria. Todo mundo deseja isso e Deus quer que você seja feliz. E Ele oferece a felicidade através dele, porque quando a gente busca a felicidade, a gente encontra Deus. Quando a gente busca a felicidade verdadeira, a gente encontra Deus, porque Deus é a única fonte de felicidade verdadeira. Blaise Pascal, que foi um matemático, filósofo e teólogo de séculos atrás, ele falou isso, ó, que todas as pessoas buscam a felicidade, não há exceções para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A vontade nunca dará um último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Todos nós queremos ser felizes. O problema é aonde a gente busca a felicidade. Existe uma felicidade plena, mas existem a felicidade ou as alegrias temporárias que o mundo oferece para a gente. E olha só como C.S. Lewis argumenta isso. Ele diz assim que naquele sermão, aliás, eu recomendo muito a leitura desse sermão, o sermão se chama O Peso da Glória. É talvez um dos melhores sermões que eu já li no formato escrito, não é? Em qualquer lugar. O Peso da Glória de C.S. Lewis, e ele cita assim, ó, ele fala assim que somos criaturas medíocres, buscando com bebida, sexo e ambição, aliás, brincando, né, com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. Essa é a ideia de C.S. Lewis. A gente se contenta com muito pouco, a gente fica brincando com coisas que essa vida pode dar, com as ilusões das alegrias passageiras dessa vida, quando existe uma felicidade infinita sendo oferecida para a gente. Essa felicidade infinita é Deus. E a gente se contenta com pequenas coisas e deixa de buscar a felicidade verdadeira. Quando a gente busca a felicidade verdadeira, a gente encontra Deus. Deus quer que a gente seja feliz. A gente quer ser feliz. Que ótimo, a gente está com o mesmo objetivo, não é? Então, por que ser feliz? Para ser feliz. Em segundo lugar, para testemunhar a glória de Deus. Porque a partir do momento em que eu sou feliz em Deus, porque não existe outro lugar para eu ser feliz senão em Deus, a partir do momento que eu encontro essa alegria verdadeira, então eu começo a mostrar para todo mundo que Deus é a fonte da minha alegria, que Deus é o único que tem o mérito de eu ser feliz. Não é o que eu tenho, não é o que eu faço, não é o que eu conquisto, mas é Deus que me faz feliz. E assim Deus é visto como a única fonte de felicidade, e assim eu testemunho de Deus, e assim eu dou glórias a Deus. E esse é o objetivo assim, o propósito de Deus para a nossa vida, é que a gente glorifique a Ele. E a gente glorifica quando a gente está feliz, satisfeito, quando a gente dá esse mérito a Deus e não às coisas que a gente pode ter. Ou, resumindo isso, na frase tão conhecida de John Piper, ele fala assim que Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Quando nós estamos satisfeitos, felizes, alegres em Deus, Deus é visto como o provedor dessa alegria e Ele é glorificado em nós. Então, por que ser feliz? Para ser feliz,
como em si mesmo, para testemunhar da glória de Deus. E existe um terceiro propósito que a gente pouco para pensar, mas é muito interessante, a gente vai ver isso em Filipenses, é que a felicidade, ela nos liberta. E quando a gente é feliz, a gente é liberto para as boas obras. Sabe por quê? Porque a gente para de ficar correndo atrás, a gente para de ficar gastando energia atrás de coisas que nunca saciam a gente. E a gente encontra sossego, paz para o nosso coração, a felicidade verdadeira. E a gente não precisa mais agradar pessoas, agradar os nossos desejos, mas tudo que a gente precisa a gente já tem, então a gente é livre, livre para praticar as obras da justiça de Deus, livre para praticar as boas obras, livre para amar, livre para ser humilde, livre para considerar os outros superiores a nós mesmos, livre para poder servir, livre. É incrível como a felicidade verdadeira liberta. Liberta a gente das amarras do sucesso, das amarras dos padrões que o mundo estabelece para a gente. Liberta a gente dessa pressão. Porque uma pessoa verdadeiramente feliz, ela não é pressionada por mais nada. Ela não precisa agradar mais nenhuma outra pessoa. Ela já é feliz. Ela é livre. A felicidade verdadeira nos liberta. E isso é fantástico. E a gente vai pensar bastante sobre isso. E você vai ver bastante disso em Filipenses também. Tá bom? Então, esses são alguns dos pontos das coisas que a gente vai falar em Filipenses. E agora eu quero, junto com você, ler o texto de Filipenses para a gente começar então a estudar a fundo, com detalhes. Cada parte, a gente não vai conseguir passar por tudo o que está no texto, mas pelo menos os principais pontos do texto a gente vai acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Então hoje, nessa primeira aula, a gente vai estudar o versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 1 de Filipenses. E de forma geral, essa parte, o que eu gostaria de refletir com você é sobre a alegria em fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. A alegria em fazer parte da igreja. E eu quero mostrar para você esse sentimento que Paulo tinha e como que ele demonstra esse sentimento para a gente aqui. Então vamos ler o texto. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta, eu vou fazer anotações aqui na tela e você pode acompanhar, pode fazer as suas anotações também, tá bom? A ideia é que a gente tenha aqui um momento bastante à vontade para poder estudar o texto bíblico, tá bom? Então primeiro vamos ler o texto todo e depois a gente vai passando os detalhes do texto, tá? Então capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. A carta começa assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do amor por vocês, do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante.
para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui a introdução, não é? Aquela apresentação de Paulo para a igreja de Filipos, né? Aquela saudação de Paulo. Esse começo aqui, às vezes a gente passa rápido pelos começos, não é, das cartas, porque às vezes as saudações elas se repetem em alguns pontos, mas existem algumas coisas aqui interessantíssimas que eu não posso deixar passar. A gente poderia gastar bastante tempo em cada versículo aqui, mas eu quero começar observando uma coisa aqui logo no versículo 1, quando Paulo fala assim, ele diz que ele e Timóteo, né, que estão escrevendo a carta, e ele usa essa palavrinha aqui, escravos. Escravos. Em algumas versões, talvez na sua esteja servos, mas pode ficar tranquilo que sempre que você lê servo na Bíblia, essa palavra, na verdade, ela significa escravo. Por algum motivo, algumas traduções, elas usam essa palavra servo para amenizar, muito provavelmente pelo nosso histórico da nossa nação, não é? E toda a história que a gente tem traumática com relação à escravidão. Mas a ideia aqui é escravo mesmo, escravo, em grego doulos, mas a ideia aqui é de alguém que não tem vontade própria, alguém que é sujeito, submisso ao seu senhor, um escravo mesmo, da pior forma que você puder imaginar, aquele escravo. Só que agora Paulo ele fala aqui que ele é escravo de Cristo, e isso é muito importante. Paulo não é a única vez que ele usa isso, essa saudação, não é a única carta em que Paulo começa com essa palavra, escravos, que ele se apresenta como um escravo, como um servo de Cristo. Mas é muito interessante observar essa palavra no contexto de Filipenses. A ideia aqui é de que Paulo ele se coloca como alguém que serve a Cristo Jesus. Alguém que serve única e exclusivamente a Cristo Jesus. A ideia aqui é que Paulo não serve a mais ninguém além de Cristo Jesus. A única pessoa que importa ele agradar é Cristo Jesus. E lembra aquilo que eu falei sobre a felicidade que liberta? E isso é importante, Paulo já deixa isso claro logo no começo, quando ele mostra que, na verdade, ele é uma pessoa livre. Porque ele não precisa servir mais a nenhuma outra pessoa. A única pessoa que importa servir é Cristo Jesus. Isso é fantástico. Ele não serve mais aos padrões humanos, à avaliação das pessoas, às suas próprias métricas e metas e desejos e ambições. Essas coisas não são mais o seu Senhor, mas Cristo Jesus. Isso é algo que só alguém que é verdadeiramente feliz e satisfeito em Cristo Jesus pode dizer. Eu sirvo só a Cristo porque eu já estou liberto da condição de servir a qualquer outra coisa. Isso é alguém que experimentou a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. Essa felicidade que nos liberta para poder servir a quem a gente quiser. E quando a gente encontra essa felicidade, descobre que essa felicidade ela só provém de Deus, a gente não tem outra escolha. Não existe escolha mais razoável, não existe outra escolha além de servir a esse Deus que nos deu a felicidade. Essa é a ideia aqui. A ideia de alguém que é livre para poder servir quem ele quiser. É livre para poder ser escravo de Cristo Jesus. Sabe, eu quero, durante esse estudo, mostrar para você o quanto essa felicidade que Cristo oferece para a gente é libertadora. O quanto que essa felicidade, ela liberta a gente para fazer o que a gente quiser.
mas quando a gente encontrar essa felicidade em Deus, a gente não vai querer outra coisa senão servir a esse Deus. É algo natural, é uma consequência imediata. Quando você encontra esse tesouro que existe em Deus, você serve a esse Deus. Mas deixa eu avançar aqui um pouco, senão a gente vai ficar muito tempo num ponto só. E eu quero avançar um pouco aqui nas expressões que Paulo usa para a igreja de Filipe. Eu disse que a igreja de Filipe é uma igreja muito querida para Paulo. E Paulo ele fala que todas as vezes que ele pensa nos filipenses, ele dá graças a Deus. Ele dá graças a Deus e ele ora e pede por todos eles com alegria. Olha só que dar graças a Deus e alegria é algo que está constantemente ligado aos pensamentos de Paulo pelos filipenses. E aqui ele vai dar alguns motivos dessa alegria que ele sente toda vez que ele pensa nos irmãos em Filipos. E o primeiro motivo que ele coloca aqui, e eu vou colocar aqui um para a gente lembrar que esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo é a cooperação da igreja de Filipos. Ele reconhece que eles são cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Paulo sente uma alegria especial em fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte de um corpo que coopera e colabora entre si. A igreja é isso, é um corpo que junto ele se autoajuda uns aos outros, uns cooperam com os outros, uns sustentam os outros. E essa é o primeiro motivo de alegria que eu queria pensar aqui. A alegria em fazer parte de um corpo que se coopera mutuamente. Paulo vai falar um pouco mais adiante aqui, ele vai falar aqui no versículo 7, que vocês têm participado comigo da graça. Aqui, isso daqui tá ligado aqui. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Paulo reconhece isso, que existe uma colaboração, uma participação. E sabe, é isso que a gente tem que sentir na igreja. Às vezes você deve ter se perguntado, por que eu preciso fazer parte de uma igreja? Olha só, a gente está aqui online e por que eu preciso de uma igreja? Só para se reunir no culto, só para ter uma rotina religiosa durante toda a semana? Só para cumprir uma agenda eclesiástica? Será que é para isso? Não. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é o corpo de Cristo que se coopera. O Mark Dever ele tem um livro onde ele fala sobre a comunidade cativante, a essência da igreja. E ele fala que a igreja ela não é um grupo de pessoas que simplesmente têm afinidades em comum, que gostam das mesmas coisas, que têm o mesmo gosto de comida, o mesmo gosto de esportes, o mesmo gosto cultural. Não é isso. Aliás, se a gente fosse isso, a gente seria um clube. Ou alguma entidade, alguma organização, sei lá. Não. A igreja é composta por pessoas que são completamente diferentes e que não têm nenhum motivo comum para estarem juntos. É lógico, a gente pode concordar em algumas coisas, mas a gente pode discordar de um monte. A gente não se reúne porque nós somos iguais, mas nós nos reunimos como corpo de Cristo por causa disso daqui, porque a gente participa da mesma graça. Da mesma graça. É algo sobrenatural. É o que Cristo fez por nós. E isso
é a única coisa que a gente precisa ter em comum para ser igreja. Nós somos um povo que participa da mesma graça, e por participar da mesma graça, nós cooperamos uns com os outros, nós ajudamos uns aos outros, sustentamos uns aos outros, cooperamos, colaboramos, participamos uns com os outros, porque Cristo une a gente. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas nós temos ao menos uma coisa em comum: a graça de Cristo Jesus sobre a nossa vida, que faz com que a gente entenda que nós não somos merecedores de nada, mas Cristo fez tudo por nós e por isso a gente ama um ao outro com o mesmo amor que Ele nos amou. Fazer parte da igreja é fazer parte de um corpo que se coopera. E Paulo sente essa alegria na cooperação da igreja de Filipos. Esse é o primeiro motivo da alegria de Paulo. O segundo motivo está aqui no versículo 6. Ele vê que fazer parte do corpo de Cristo é fazer parte de um corpo que é aonde Deus opera uma obra. Uma obra. Deus opera uma obra, não uma obra qualquer, mas uma boa obra, né? Fazer parte do corpo de Cristo significa ser parte ou ser o alvo dessa boa obra de Cristo. Cristo opera uma boa obra, Ele faz isso. E olha só que interessante aqui, como é interessante observar as palavras, não é? Porque quando a gente pensa na obra de Cristo, a gente pensa no que Cristo fez por nós. Ele fez por nós na cruz, Ele nos salvou, Ele morreu por nós. Mas aqui, Paulo está falando do que Ele faz em nós. Presta atenção nisso. Não é uma obra de Cristo por nós, mas é uma obra de Cristo em nós. Ele trabalha dentro de nós, Ele molda os nossos corações, Ele age em nós para amadurecer a gente a cada dia, para edificar a nossa vida, o seu corpo. Ele vai trabalhando em nós, existe uma obra que Ele vai fazendo em nós, uma obra contínua, uma obra que começa no passado e que é completada até o dia em que Cristo voltar. Ou seja, uma obra que começa agora e que só vai terminar quando Ele voltar. Uma obra contínua. Deus está operando em nós uma boa obra. E Paulo tinha essa certeza. E ele podia se alegrar em fazer parte desse corpo que se coopera e que recebe a ação de Cristo Jesus em nós. E não só por nós, mas dentro de nós. E é por isso que ele fala assim, é apropriado que eu me sinta assim como alegre, não é? É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, porque tenho em meu coração, eu tenho um amor por vocês. É fantástico pensar no que é esse corpo de Cristo, o que é fazer parte da igreja, o que é o privilégio que a gente tem. Eu espero que você sinta isso, que você sinta parte, se sinta parte desse corpo e sinta o privilégio de fazer parte dessa comunidade, de ser ajudado e de poder ajudar, de cooperar mutuamente. Isso é fantástico, isso é algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, senão no corpo de Cristo, que é a igreja. Então vamos aqui já se aproximando para o final do texto que a gente vai estudar hoje. No versículo 9, a gente vai ver uma oração de Paulo. Então Paulo ele vai fazer uma oração pela igreja de Filipos, e nessa oração parece que ele pede uma série de coisas, mas eu quero anotar aqui os pedidos de Paulo, não é? Primeiro, Paulo pede para que o amor
deles transborde, não é? Para que eles cresçam em conhecimento e discernimento, para que eles compreendam o que é verdadeiramente importante, para que eles vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar, e que eles sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Parece aqui que Paulo está pedindo um monte de coisa, não é? Mas na verdade Paulo está pedindo uma única coisa. O que Paulo está pedindo aqui é que a igreja viva para a glória e louvor de Deus. Esse é o desejo de Paulo. E tudo que ele pede, na verdade, é a mesma coisa, ou melhor, tudo visa o mesmo objetivo. Porque quando a gente ama esse amor que transborda, não é? Quando a gente vive esse amor, a gente está, na verdade, glorificando a Deus. Quando a gente cresce em conhecimento e discernimento, a gente está glorificando a Deus. Quando a gente compreende o que é verdadeiramente importante, a gente vai ver que o que é verdadeiramente importante é glorificar a Deus. Quando a gente vive de um modo puro, de um modo sem culpa, a gente glorifica a Deus. E quando a gente é cheio do fruto da justiça, a gente glorifica a Deus. O que Paulo deseja é que Deus seja glorificado. Agora, olha que interessante aqui, é que a chave para que tudo isso aconteça é a gente encontrar em Cristo Jesus a nossa verdadeira alegria. Porque olha só, quando eu sou feliz em Cristo Jesus, eu sou livre para amar. Quando eu sou feliz em Cristo Jesus, eu não perco tempo com nenhuma outra coisa, senão com aquilo que me faz feliz. Então eu busco crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento do que agrada a Cristo Jesus. Quando eu encontro essa felicidade em Cristo Jesus, então eu compreendo o que é verdadeiramente importante, porque Cristo Jesus passa a ser a prioridade da minha vida, ele passa a ser verdadeiramente importante. Quando eu me alegro em Cristo Jesus, então eu sou livre para viver de um modo puro, eu sou livre para viver sem culpa, eu sou livre para praticar o fruto da justiça. A alegria em Cristo Jesus é a chave que nós precisamos para viver tudo isso aqui e assim glorificar a Deus. Você entende como todas as coisas se conectam? E como essa alegria verdadeira, essa alegria que vem de Deus, ela é a chave para tudo o que Deus deseja em nós. É por isso que Paulo deseja isso, é por isso que Paulo faz essa oração pela igreja de Filipe. É por isso que Paulo deseja que eles compreendam o que é verdadeiramente importante. Porque não existe nada mais importante do que eu encontrar em Deus tudo o que eu preciso. E eu buscar a Deus e encontrar nele tudo. Em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, eu encontro tudo o que eu preciso e eu não tenho mais falta de nada. Esse é o desejo de Paulo. Esse é o meu desejo para você. Essa é a oração que eu faço para você. Para que o seu amor transborde, para que você cresça em conhecimento e em discernimento, para que você compreenda o que é verdadeiramente importante, não perca tempo com coisas que não são importantes e que não vão te fazer feliz, para que você possa ser livre para viver de um modo puro, sem culpa e cheio de fruto da justiça. O meu desejo é que você seja verdadeiramente feliz, mas feliz
em Cristo Jesus. Feliz no único que pode te entregar a alegria verdadeira. E assim você vai viver para a glória e louvor do nosso Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. Se você ainda não está em nenhum grupo de discussão, fique sabendo que a gente tem um grupo de discussão para a gente poder gastar mais tempo e compartilhar o que a gente tem aprendido nas aulas a partir de agora. Eu vou passar mais conteúdo para você e tudo. Então, manda uma mensagem no número do nosso WhatsApp para que eu te inclua nesse grupo e para que você possa fazer parte também, que a gente possa interagir mais, não só eu falando, mas tendo uma troca também. Eu quero ouvir você e o que você tem aprendido também. Então, mande uma mensagem para você participar desse grupo e até a semana que vem com o próximo estudo no restante do capítulo 1 de Filipenses, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana feliz, feliz da vida com Deus por meio de Cristo Jesus. Até lá!